Bem, estamos de volta agora para falar sobre quantis para variáveis contínuas. Ok, pessoal, esse é um assunto bastante interessante, porque nós já estudamos o que é mediana, já estudamos o que são quantis no curso de estatística descritiva, só que agora a gente quer calcular isso, né, para variáveis contínuas. E o porquê que isso é tão importante? Em determinado momento nós vamos entrar na parte de inferência estatística, e na parte de inferência estatística quase tudo que nós, quase todas as contas que nós fazemos precisa de calcular algum quantio, né, de alguma distribuição. Então eu vou explicar para vocês como é que calcula os quantis. A ideia na verdade é bem simples, tá? Um quantio de ordem P, né, que a gente vai representar por P, é o ponto de uma distribuição que acumula a probabilidade P. Então, como vocês podem ver aí graficamente, né, o Q de P é o ponto, né, cuja área abaixo do gráfico, à sua esquerda, ou seja, o valor acumulado até aquele ponto é P. Então, por exemplo, aí, né, tá batendo ali mais ou menos no -1, né? Então, a probabilidade P, né, é a probabilidade acumulada até o ponto -1, tá certo? Que pela lei que a gente já viu, né, se isso fosse uma distribuição normal, né, pelas leis do desvio padrão, seria fácil calcular. Mas tudo bem, antes de fazer contas, vamos pensar em alguns casos específicos. Imagina o seguinte: eu tenho uma normal padrão, tá? Qual é o quantio de 0,5? O que significa o quantio 0,5? É o ponto que acumula 0,5 de probabilidade. Ou seja, é o ponto que acumula 50% da probabilidade, né? A gente poderia escrever isso em notação matemática da seguinte forma, né? Probabilidade de Z menor que Q 0,5 tem que ser igual a 0,5. Então, sempre a probabilidade vai ser o valor do índice que está ali representada nessa notação Q. Graficamente, para uma normal padrão, né, que a gente sabe que é centralizada no zero, nós teríamos isso aqui. E aí já está a resposta. Por quê? Porque a distribuição normal é uma distribuição simétrica. Isso quer dizer o seguinte, que a esquerda do zero tem metade da distribuição e a direita do zero a outra metade. Como o quantio é sempre o que está à esquerda do ponto, né, é essa área azul que representa 50%. Então, quem é o nosso quantio? O quantio não é a probabilidade, o quantio é o ponto. Então, o quantio é o zero. Ou seja, a probabilidade de Z ser menor que zero é 0,5. Então, o quantio 0,5 é o zero. Agora percebam o seguinte, como eu estou me referindo ao ponto que acumula 50% da distribuição, a gente já deu outro nome para esse ponto, a gente chamou ele de mediana. Então, a mediana também pode ser representada por Q 0,5, né? É a mesma representação. Se vocês quiserem calcular utilizando o R, aí ao invés de usar P-norm, vocês vão usar Q-norm. Então, o Q-norm é o quantio da normal. Aí eu vou dizer lá, olha, eu quero o quantio da normal, né, 50%, ou seja, 0,5. Beleza? Eu quero média 0, quero desvio padrão 1, ele vai te dar esse resultado aí que é o 0. Ok? Eu vou falar para vocês também, outras vezes eu posso ter esquecido, mas eu tenho uns aplicativos no meu site que vocês podem fazer essas contas, né, diretamente, né, só arrastando pontinhos. Então, por exemplo, se você entrar nesse link, né, você vai ter o acesso direto, mas você também pode acessar pelo site. Você vai lá no meu site, né, entra em probabilidade estatística, aplicativos, né? Aliás, Data Lab, aplicativos. E aí vocês podem fazer o seguinte, né? Aqui você vai selecionar qual é a distribuição que você quer, no caso é a normal, tá certo? Você pode indicar qual que é a média, então estou indicando aqui média 0. Você pode indicar qual que é o desvio padrão, tá aqui desvio padrão 1. E a referência. O que é a referência, né, pessoal? A referência basicamente você quer
calcular a probabilidade de ser menor, de ser maior, de estar entre dois valores. Então, no nosso caso, a gente quer calcular a referência à cauda inferior, ou seja, a probabilidade para trás, né? Beleza. E aí você pode, então, né, indicar também qual é o ponto em que você quer calcular essa probabilidade. Né? Se você colocar no zero, então vocês vão ver que a probabilidade, né, do x ser menor igual a zero é 0,5 também pelo aplicativo. Ele ainda mostra aqui para você, né, o formato da distribuição, beleza? Tem isso para outras distribuições lá também. Ok, digamos que agora eu quero o seguinte, eu quero o quantio que acumula 0,975 de probabilidade, ou seja, 97,5% de probabilidade. Esse é um dos quantios mais importantes, né, da distribuição normal. Vocês vão ver lá na frente que a gente vai usar muito esse valor, né, porque ele vai representar uma coisa especial, vamos dizer assim. Mas no momento correto eu explico para vocês. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero encontrar qual é o ponto, né, tal que a probabilidade à sua esquerda, né, de 0,975, ou 97,5%. Tá legal? Vocês estão vendo que é um número muito próximo de 2, né? Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso aí de 3 formas que eu já apresentei. Por exemplo, vocês podem calcular utilizando a tabela, vocês podem calcular utilizando o R, e vocês podem calcular utilizando o aplicativo que eu coloquei lá no meu site, ok? Beleza, então nós vamos aqui escrever só na notação matemática, né? É a probabilidade do Z ser menor que Q 0,975. Então essa probabilidade tem que ser 0,975. Então vamos fazer, né, utilizando, no caso, a tabela. Então, o que eu vou buscar? Antes a gente buscava um número. E então a gente observava a probabilidade. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu quero a probabilidade. Então eu vou buscar na tabela qual que é o valor mais próximo de 0,975. Curiosamente, né, esse valor é exato na tabela da normal. Se vocês procurarem, né, vocês vão achar ele aqui, ó, né, 0,97500. Né, é um valor exato. E se vocês observarem, esse ponto corresponde justamente ao 1,9 com 0,06, que é o ponto 1,96. Então, qual é a nossa conclusão? Que a probabilidade do Z ser menor que 1,96 é igual a 0,975. Ok? Agora a gente pode explicitar quem é o nosso quantio e colocar ele aqui também no nosso gráfico. Lembrem-se, esse quantio é muito importante, né? O valor, né, que acumula 97,5% de probabilidade é quem? É o 1,96. Tá? Se vocês quiserem calcular isso no R, QNorm 0,975, né, 0,1, que vai dar um valor aí com umas casinhas a mais, né, 1,959964, que você arredondando para 2 casas decimais é 1,96. Beleza, pessoal? Ótimo. Digamos que eu quero agora o quantio de 0,025, ou seja, eu quero o valor que acumula 2,5%. Aqui a gente vai fazer o seguinte, quando o quantio for um número, né, menor do que 50%, pensem só, o zero acumula 50%. Então qualquer valor abaixo de 0,5 vai ser um quantio negativo. Concordam? Tem uma dica, uma manha para vocês resolver. Então olha só, o que eu sei é o seguinte, se eu tenho 0,975 à direita, é porque eu vou ter 0,25 à esquerda. Basicamente é isso. Tá? Se vocês observarem, olha só, o ponto que eu estou querendo calcular é a probabilidade de que, né, o valor abaixo desse número seja 0,025. Beleza. Então, graficamente vocês estão vendo que é um ponto próximo de menos 2. Se a probabilidade ser menor do que esse valor,
né, é 0,025, então 1 menos essa probabilidade é 0,975. Por quê? Porque 0,975 mais 0,025 dá 1. Né? Ou seja, a probabilidade do z ser menor que menos que 0,025 vai ser 0,975. Lembrem-se que a probabilidade de ser menor que o valor negativo é 1 menos a probabilidade do valor positivo. Lembra? Da aula passada a gente viu isso. Então, basicamente, eu estou olhando para o mesmo número, só que ele está espelhado pelo zero. Então, o menos que 0,025 vai ser igual a 1,96. Né? Por quê? Porque a gente já sabe que o ponto que acumula 0,975 é 1,96. Multiplicando por menos dos dois lados, então, aí no caso o quantio vai ser menos 1,96, que faz todo sentido, né, pessoal? Veja só, no menos 1,96 eu acumulo 0,025, certo? Significa que a direita dele vai ter 0,975. Então, se a probabilidade de ser menor do que 1,96 a 0,975 e a distribuição é simétrica, né? Então a probabilidade de ser maior do que 1,96 também vai ser 0,025, está tudo interligado. Né? Então qual que é vamos dizer assim, a manhãzinha? Né? Se você estiver procurando um quantio de um número, aliás, de um valor que seja menor do que 0,5, você vai olhar para quem? Você vai olhar para o oposto dele, o quanto falta para dar 1. No caso, quanto que falta para dar 1? 0,975. Eu já sei que esse quantio é 1,96, então o quantio que eu estou procurando é o negativo desse valor, ou seja, menos 1,96. É uma forma bem prática de resolver. Se vocês colocarem no R, vocês vão encontrar isso aí, ó. Q norme, 0,025, né, média 0, desvio padrão 1, igual a menos 1,959964. Ótimo? Beleza. Então vamos lá. Digamos que você tem uma pergunta que é a seguinte. Um amigo seu lhe diz que ficou entre os 10 melhores no exame SAT, cuja distribuição, né, a gente já viu, é normal 1.500 com desvio padrão 300. Qual é a menor nota possível que ele conseguiu? Então veja só, ele está dizendo que ficou entre os 10% melhores. Ele não está dizendo que ficou nem entre os 9%, nem entre os 8%, nem entre os 1%. Ele está dizendo assim, olha, fiquei entre os 10% melhores. Isso pode ter sido, ele pode ter sido o 9%, não importa. Ele ficou entre os 10% melhor. Eu quero saber qual que é a menor nota possível, ou seja, no limite, né, nos 10%, quanto é que ele conseguiu. Muito bem. Aqui a gente tem a distribuição, né, eu coloco sempre graficamente só para ajudar vocês a visualizarem, tá? Mas aí nós temos então como que é a distribuição de uma normal, 1.500 com desvio padrão 300. Essa região em azul é a região que eu quero, que é a região que representa quanto? 10%. Beleza, pessoal. Então olha só, se a região em azul representa 10%, vocês concordam que esse ponto aqui, que eu coloquei uma interrogaçãozinha, que é o ponto que a gente está procurando, é o mesmo ponto que acumula 90%? Ou seja, o ponto tal que é maior que 10% é o mesmo que acumula 90%. Né? Vou repetir. O ponto que tem 10% à sua direita é o mesmo ponto que tem 90% à sua esquerda. Ele está dizendo que ficou entre os 10% melhores, então ele tem que estar aí, nesse limite pelo menos. Né? É o menor que ele pode ter ido. Né? É a pior situação em que ele está entre os 10%, é no limite dos 10%. Ok, então o que a gente vai fazer? Eu vou lá na tabela e busco, né? Qual que é o valor mais próximo de 90%. E se vocês fizerem essa busca, vocês vão ver que o valor mais próximo de 90% é esse valor aí que eu vou aumentar para vocês poderem visualizar aqui, ó, 0,89973. Esse é o valor mais próximo. Aí vocês podem até se perguntar, ué, mas 0,90 não é mais próximo? Não, se vocês fizerem a diferença, vocês vão ver que esse daqui está mais próximo, ok? E que ponto é esse? Bom, eu tenho aqui 1,2
contra 0,08, somando os dois valores. Então esse ponto é o quê? É o ponto 1,28. Beleza? Então agora vocês vão pensar o contrário. Veja só, 1,28 é o ponto que acumula 90% na normal padrão. Mas a nota dele não é uma distribuição normal padrão. Então, o que eu estou dizendo? Que 1,28 tem que ser igual ao valor que ele obteve padronizado, que eu estou chamando de interrogação. Ou seja, o valor padronizado, 1,28, tem que ser igual à nota dele, menos a média dividido pelo desvio padrão. Pronto, pessoal, é só resolver essa continha aí, né? Passa o 300 multiplicando, depois passa o 1.500 somando, vocês vão obter, então, que a interrogação é 1.884, ok? Se vocês calcularem isso utilizando o R, então, Q-norm 0,9, média 1.500, desvio padrão 300, ele vai dar, lógico, né, uma aproximaçãozinha melhor, porque ele consegue pegar esse quantil com mais casas decimais e basicamente, né, nossa conclusão então é que ele obteve pelo menos, né, 1884 na nota dele. Beleza? Muito legal, né? Então a gente aprendeu, a gente já sabe como padronizar e também como, entre aspas, despadronizar, né? Beleza, pessoal, vamos lá. Mais um probleminha. Agora vamos dizer o seguinte, eu tenho uma exponencial 0,5, tá? E eu quero saber qual é o quantil de 0,5. Então, eu quero saber qual é a mediana de uma exponencial de parâmetro 0,5, tá? É isso que a gente quer saber. Ou seja, eu quero a probabilidade de que x menor que q0,5 seja 0,5. Na nossa distribuição exponencial, seria o correspondente a essa região marcada em azul aí. Então vejam que a exponencial ela traz uma dificuldade que ela não é uma distribuição simétrica, mas ela traz uma facilidade que é o seguinte, nós conhecemos exatamente qual é a distribuição, tá? E isso nós vamos utilizar. Bom, eu vou marcar aqui uma interrogaçãozinha de novo no ponto que a gente está buscando, né, que é o ponto que acumula 50% da distribuição. Lembrem-se o seguinte, né, vou colocar aqui só para a gente relembrar. A função de distribuição da exponencial é 1 menos e elevado a menos lambda t. Então, agora vai ficar fácil para a gente, porque a gente vai conseguir ter uma expressão exata. No caso da normal é aproximado, no caso da exponencial a gente vai ter um valor exato. A gente substitui então, né, isso ali. Então, 1 menos e elevado a menos lambda, o nosso lambda foi dito que é 0,5. Então, e elevado a menos 0,5 vezes o valor que a gente quer calcular. Qual o valor que a gente quer calcular? É o Q05, é a mediana. Isso tem que ser igual a 0,5. Se a gente fizer aí, então, né, umas simplificações, primeiro eu posso passar o 1 para o outro lado negativo, depois eu posso subtrair e multiplicar tudo por menos 1, né, e a gente fica com essa expressão aí. Para poder isolar o Q05, que é o valor que eu quero calcular, eu tiro o logaritmo dos dois lados, né, logaritmo na base neperiana da exponencial, basicamente elimina, né, o número aí, o número e, e a gente fica com menos 0,5 vezes Q05 igual ao logaritmo de 0,5. Passando o menos 0,5 para o outro lado dividindo, então a gente vai ter que Q05 é igual ao logaritmo de 0,5 dividido por menos 0,5, né? E aí vocês podem fazer essa conta na calculadora e vão obter aproximadamente 1,39. Então a nossa interrogaçãozinha que estávamos buscando é o ponto 1,39. Professor, dá para fazer no R? Dá. Boto QEXP 0505. Por quê? Porque 0,5 é o valor que eu quero calcular e o outro 0,5 é o parâmetro, né, da distribuição. E aí, claro, né, vamos encontrar um valor com mais casas decimais. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui segue para vocês o meu site com o QR Code para vocês poderem acompanhar todas vamos dizer assim, as adicionalidades, né, que tem lá no site, que são listas de exercícios, curiosidades, soluções das listas de exercício, tá?
Vocês podem subscrever o canal, clicando no meu rostinho que vai aparecer, e também podem seguir os próximos vídeos que serão sempre avisados se você estiver subscrevendo o meu canal, ok? Um abraço para vocês e até a próxima!